Fala galera, beleza? Você está assistindo o canal 9 volts e hoje a gente vai fazer uma lista de exercícios sobre a primeira lei de Ohm. Vamos lá? Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai falar aqui sobre lei de Ohm, certo? Só que antes de a gente começar aqui, eu vou mostrar algumas coisas aqui nesse diagrama eletrônico. Então a gente tem aqui um ponto. O que é um ponto? Um ponto é o encontro de dois ramos. Esse é um ramo do circuito e esse aqui é outro. Esse aqui é um ponto. A gente chamou de A. Beleza? Então a gente tem outro ponto aqui, B, que é o mesmo que esse. Porque não tem nenhum componente aqui. Aqui também é B. Esse daqui é o nosso resistor. Você já conhece. Aqui a gente tem uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão CC. Corrente contínua de 9 volts. Ela tem um polo positivo e negativo. Ela também pode ser expressa dessa forma. Simbologia. Positivo, negativo. Beleza? E aqui a gente tem um amperímetro. O amperímetro ele é colocado em série com o circuito para medir corrente. Beleza? Bom, gente, então sabendo disso, a gente vai calcular a corrente elétrica no circuito. Então, por definição, a gente considera que a corrente elétrica ela sai do positivo da fonte, percorre os ramos, nesse caso aqui vai passar pelo amperímetro, vai atravessar ele, vai atravessar o nosso resistor de 1K e vai voltar para a fonte. E esse movimento aqui, a gente fala que está no sentido horário do circuito, né? Sentido horário. Saindo a corrente do polo positivo, passando por todo o circuito em série e voltando para a fonte pelo polo negativo. A gente costuma expressar a corrente pela letra I, né? I de corrente elétrica. Então, aplicando a lei de Ohm, que você já conhece, né? A tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, em que V é a tensão, R é a resistência e I é a corrente, certo? A corrente a gente expressa pelo A na unidade, né, que é ampere, a resistência pelo ômega, ou ohms, e a tensão geralmente se escreve V, pode ser U também, mas é normal expressar a unidade por volts. Beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um resistor ou uma fonte e a gente vai aplicar a lei de Ohm para descobrir a corrente que circula nesse circuito. Então, a tensão vai ser o produto da resistência pela corrente. A tensão do circuito é 9. A resistência é de 1K. E a corrente vai ser a divisão de 9 por 1K. Essa corrente vai ser 9 miliamperes. Beleza? Essa aqui é a letra A do exercício que está aí na descrição do vídeo. Tá bom? Bom, pessoal, dica rápida aqui. No exercício anterior, a gente fez essa conta aqui. 9 dividido por 1K. Certo? Então, lembrando aqui, gente, que o K é a potência de 10 a terceira. Então, isso aqui é 1 vezes 10 a terceira. Ou 3 positivo, certo? E aí o que acontece? Existe uma potência aqui escondida, né? Que é o 10 elevado a zero. Então a gente tem 9 vezes 10 elevado a zero. E aqui embaixo a gente tem ainda 1 vezes 10 elevado a terceira. Então, se a gente dividir ali 9 por 1, dá 9. Sobrou aqui o 10 elevado a zero dividido por 10 a terceira.
beleza? Isso aqui, gente, é divisão de potência de mesma base. A base é 10. Então a gente faz a divisão de potência de mesma base, repetindo a base e subtraindo os expoentes. Então vai ficar 0 menos 3. 0 é o expoente de cima e 3 é o expoente de baixo. Então 0 menos 3 equivale a menos 3. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 3. Essa potência 10 elevado a menos 3, então é 9 mili. O mili representa o 10 a menos 3. Beleza? Beleza, pessoal. Então vamos aqui na letra B do exercício. Então agora a gente tem um circuito, né? Que tem 2 resistores, né? E a gente observa que eles estão em série porque tem um ponto em comum aqui, ó. Certo? E aí, para poder a gente descobrir a corrente que atravessa esse circuito, né, circula entre os componentes, então a gente tem que encontrar o resistor equivalente, né, em relação à fonte, que é em relação ao ponto A e o ponto B, para poder aplicar a lei de Ohm e descobrir o valor da corrente, né? Então, aplicando aqui a técnica de resistores em série, a gente observa que a soma desses dois resistores vai me gerar um resistor equivalente, né? Então, esse circuito aqui, ó, ele vai ficar assim. A fonte, 9 volts. E o resistor equivalente, que a gente vai calcular agora, de R1 com R2. Como esse resistor equivalente é dado pela soma, a gente vai fazer 1K mais 1K. Somando esses dois, a gente tem 2.000 ohms, 2 kΩ. Esse é o resistor equivalente. Então, sabendo disso agora, a gente pode, né, aplicar a lei de Ohm, né? A lei de Ohm ela é exclusiva para o resistor isolado, né? Então, como tenho apenas um resistor, eu posso aqui aplicar a lei de Ohm fazendo V igual a R vezes I. A tensão da fonte é 9. O resistor que tem conectado a ela equivalente é 2 kΩ. E aí a corrente vai ser 9 dividido por 2K. 9 dividido por 2K, 4,5. A gente já sabe que quando K está embaixo, a resposta é dada em forma de mili. Como é corrente, miliampere. Beleza, gente? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários aí, tá? Eu vou responder vocês. Beleza? Bom, gente, então vamos agora fazer aqui a letra C da lista de exercícios, tá aí na descrição. Então R1 e R2 estão em série por causa desse ponto em comum, ó. E R2 e R3 também estão em série. Então, esses três resistores estão em série, e aí o primeiro passo é a gente encontrar o resistor equivalente, né? O resistor equivalente vai ser o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Beleza? Então, esse resistor equivalente do circuito, em relação ao ponto A e B, vai ser de 4,2 kΩ, certo? É o primeiro passo. O segundo passo, agora que a gente reduziu o circuito com uma fonte de tensão de 9 e um resistor equivalente, esse aqui, ó, de 4,2, a gente vai aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm, a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. A tensão é 9. O resistor equivalente que a gente calculou foi 4,2 kΩ multiplicado pela corrente. Então, 9 dividido por 4,2 kΩ vai ser o valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro. Então, o valor da corrente vai ser aproximadamente de 2,14 miliampere. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que
eu respondo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então mais um aqui, letra D, nossa ficha de exercícios. Nesse circuito a gente tem uma associação mista, né? A gente tem aqui dois resistores em paralelo, veja que ele tem dois pontos em comum. Ó. E o resultado dessa associação vai estar em série com R1. É tudo isso em relação a A e B. A gente precisa encontrar o resistor equivalente da associação para poder calcular a corrente total. Essa corrente total é a que passa na fonte, né? Por isso que a gente tem que encontrar o resistor equivalente total, beleza? Então, fazendo isso, vou começar pelo paralelo aqui, tá? No paralelo, a gente tem aqui o produto dividido pela soma, porque eles estão em paralelo, né? Então, você multiplica e divide pela soma deles. Então, 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 3 mais 6, 9. Isso dá 2. 2 ohms, certo? Na sequência, a gente vai pegar esse 2, né? E vai somar com 3. 3 está aqui e a gente encontrou 2. Por quê? Porque a nossa fonte está conectada em relação a A e B. Né? Valor de 5 volts. Aqui é o A, aqui é o B. Então agora a gente vai fazer a associação em série desses dois aqui. Então, a associação em série desses dois vai ser a soma, né? 3 mais 2, 5. 5 ohms. Beleza? Então agora, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma fonte de 5 volts conectada a um resistor de 5 ohms. Então, a gente pode aplicar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é a tensão igual ao produto da resistência pela corrente. Então, a tensão é 5. A resistência equivalente dessa associação entre A e B também é 5, só que é 5 ohms. E a corrente, é isso que a gente vai descobrir. Então, 5 dividido por 5, a gente tem o valor da corrente de 1 ampere. Se você ainda tem dúvidas sobre associação série paralela, eu vou deixar no final um vídeo sobre o tema. Eu, se eu fosse você, não perdia, hein?